Boa noite a todos. Meu nome é Vanderlei Segundo, por isso pode chamar de Segundo, é nome. Venho aqui tratar sobre esse processo, ao qual já está sendo citado, 12.580/2018, e seu parecer prévio, ao qual o tribunal sugere pela desaprovação das contas. Na qualidade de assessor contábil do exercício 2015 do então ex-prefeito, senhor Ciro Mesquita, me achei no dever de vir aqui prestar esclarecimentos aos senhores para tentar elucidá-los quanto na hora de decidirem, porque é um parecer prévio, a decisão é dos senhores. O parecer, ele tratou sobre 2 pontos que ele entendeu não serem cumpridos e, por isso, pediu a desaprovação, que foi os créditos abertos durante o exercício de 2015, os créditos suplementares, e a aplicação em educação. Primeiro, sobre os créditos suplementares, eu trago aqui algumas indagações. E a primeira dela é que eu tomei um susto quando o próprio tribunal, na emissão desse parecer, ele começa dizendo que o senhor Ciro Mesquita, ex-prefeito, cumpriu todo o disposto no artigo 167 da Constituição Federal, concomitante com o artigo 43 da Lei 4.320, de 64, que é a lei que rege a contabilidade pública. Ora, se ele cumpriu, por que eu vou pedir a desaprovação? Por esse ponto. Aí ele vem discorrer. Não obsta que, cumprindo o que a lei determina, ele cumpriu a forma de abrir os créditos suplementares. Mas, segundo os técnicos do tribunal, quando ele abriu, ele utilizou algumas fontes de recurso, que essas fontes, conforme a própria Lei 4.320 elenca, elas só podem ser por anulação de dotação, quando eu retiro uma dotação orçamentária de uma ou outra que eu não vou ser utilizada, por excesso de arrecadação, quando o município, ao decorrer do exercício, está arrecadando mais do que foi previsto na lei orçamentária, que seria arrecadado para aquele exercício, e por um superávit financeiro, que é quando se calcula do exercício anterior a dívida lá consolidada no balanço patrimonial e o ativo, que é o patrimônio do município. Então, se eu tenho um patrimônio maior do que a minha dívida, eu tenho um superávit financeiro. E esse valor eu posso convertê-lo para suplementá-lo, transformando em crédito suplementar no exercício seguinte. Isso são as regras criadas pela Lei 4.320 e corroboradas com a Constituição Federal. Aí ele coloca que o senhor Ciro abriu créditos suplementares por excesso de arrecadação e superávit financeiro, dizendo que não cabia. Então, realmente, eu tenho assim, não cabia o Ciro abrir créditos dessa natureza. Acontece que ele não abriu créditos suplementares dessa natureza, utilizando essa fonte de recurso. Aí como é que você diz assim, ora, você vem aqui dizer para a gente que o prefeito não abriu, o ex-prefeito não abriu, e o tribunal coloca que está lá os decretos abertos? Aí eu trago aqui para os senhores o seguinte, o município de Itapajé tem vários órgãos, a Prefeitura Municipal e suas secretarias e fundos, a Câmara Municipal, uma autarquia, que é o SAAI, e um Instituto de Previdência, que é a CAPES. A Câmara, CAPES e SAAI, elas têm autonomia orçamentária para fazer créditos suplementares, redução, de todas as formas que a lei orçamentária para o exercício que esteja vigente assim autorize. E a lei, em 2015, do orçamento, autorizava. Então, a Câmara fez, o SAAI fez, a CAPES fez. Acontece que quando a gente chega no final do exercício, todas essas contas
têm que serem juntadas, consolidadas em uma prestação de conta de governo, que é esse parecer que aqui estava. E, por sua vez, o Sistema Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, ele usou dessa prerrogativa legal e atestada legalmente o cumprimento da lei pela própria inspetoria e abriu créditos suplementares utilizando como fonte de recurso excesso de arrecadação. E ele teve excesso de arrecadação. Como foi que foi calculado? Ora, foi criado um orçamento para o SAI, ele pegou esse orçamento do ano, dividiu por 12. Todo mês, ele pegava aquele mês, multiplicava pelo coeficiente. A arrecadação até aquele mês está condizente, está superior, a partir do meio do ano, ela estava. E assim, havendo a necessidade de suplementar as dotações, porque se eu estou arrecadando mais, esse dinheiro aqui eu vou ter que usar. Como é que eu vou usar? Com a autorização orçamentária. Para eu aumentar o meu orçamento, eu tenho que criar decreto e suplementar essas dotações. É um preceito legal, está lá na lei do orçamento, na lei 4.320 e na própria Constituição. E assim o fizeram. Criaram os créditos suplementares, usando como uma fonte de recurso excesso de arrecadação. Planilha bem feita, tudo elaborado. Quando mais no final do exercício, o SAI também observou que ia precisar de um pouco mais. Pegamos o balanço patrimonial do exercício 2014, fizemos a conta e está lá. Opa, teve um superávit. Está autorizado legalmente para abrir. E assim foi feito. Então, eu achei infeliz esse técnico ao condenar por esse ponto o senhor prefeito, haja visto que não foi ele que fez. E um outro ponto que eu trago aqui é que quando foi feito a primeira diligência para o tribunal, foi feito os esclarecimentos, foi gerado um relatório complementar. E esse relatório complementar, que traz essa arcabouço de novos fatos, que foi o excesso de arrecadação e o superávit. Mas ele não foi dado novo direito de defesa junto ao tribunal. Eles simplesmente emitiram um parecer e encaminharam para cá. Então, cabe aqui no meu dever de vir aqui esclarecer aos senhores. Um outro ponto também que ele traz, e que aí houve um erro, aí eu tenho que assumir quando a gente erra, não basta eu só jogar a culpa aí. Quando a gente estava consolidando esses fatos, na digitação, somos humanos passíveis de erro, foi informado que as contas da CAPES, que os decretos abertos da CAPES, que todos foram por anulação, também tinham sido por excesso. Só que foi informado lá, ó, decreto tal da CAPES foi feito por excesso. Erro. Informamos o código errado. E informamos que aquele mesmo por excesso tinha sido reduzido de outra dotação dela. Quando da diligência, nós detectamos o erro de digitação, mandamos os decretos para ele, que estão elencados, estão dentro do processo, vieram para a Câmara na época, para todos os senhores apreciarem, os decretos estão lá, e mesmo assim o tribunal não permitiu que fosse retificado essa informação. Ele simplesmente condenou, não dá. Vocês não tinham essa autorização. Mas o prefeito não abriu nenhum crédito usando essa fonte de recurso. Ele apenas integralizou as contas dele. Outro ponto aqui, é que eu não sei, é que eu não vou levar, como eu já estou dizendo, erro é humano. O tribunal botou uma planilha aqui, onde ele cita que o município abriu 44 milhões de créditos suplementares. E, ao mesmo tempo, ele apura que só foi informado 43. Eu vou precisar. Eu peguei decreto por decreto, somei e está exatamente igual ao que está no SIM. Se os senhores refizeram essa minha soma dessa defesa até que foi encaminhada para a Câmara, com todos os decretos, vão verificar que esses valores apontados pelo tribunal estão errados. Sobre a educação. Ele apontou que o nobre ex-prefeito aplicou 24,0
0,7% com educação. Bateu na trave. Aí eu fui fazer as contas. Dentre aquele dinheiro que vem para ser gasto com educação, que não pode ser computado como gasto com educação, que já é da educação, o tribunal descontou um valor, dizendo, não, isso aqui não pode ser computado, você tem que gastar, além disso aqui, mais 25%, está na Constituição, beleza. Só que nós fomos somar, e o tribunal botou uma devolução de um recurso que o município fez, que não foi nem adentrado na era dos mandatos do seu então ex-prefeito Ciro Mesquita, de um mandato anterior que tinha sido condenado, o tribunal botou a devolução desse dinheiro como gasto com educação e descontou do total dos gastos essa cifra, culminando assim em diminuir o valor aplicado. E o outro ponto mais crucial dele colocar esse valor para baixo é que ele não levou em consideração os gastos com transporte escolar dos alunos realizados no mês de dezembro de 2015, porque a nota fora emitida assim que girou o exercício. Mas, ora, eu queria citar aqui para os senhores, o artigo 63 da Lei 4.320 diz que a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base o título e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Ou seja, ele, credor, prestou o serviço em dezembro. Ele transportou alunos em dezembro. Ele emitiu uma nota fiscal dizendo que o fez em dezembro. Mas o tribunal disse, não, a nota foi emitida no dia 5 de janeiro. Não é de dezembro. Mas o cálculo é feito pelo que é liquidado. E a Lei 4.320 garante que, provado que foi naquele período, está aqui, é para ser computado lá. E eles simplesmente não computaram. Então, senhores, diante desses esclarecimentos, eu espero e peço aos senhores que ponderem que há aqui um caso claro de um equívoco na emissão desse parecer e que os senhores se dignem e julguem favorável esse parecer ao senhor ex-prefeito Ciro Mesquita. Obrigado. Queria, senhor presidente, só agradecer a presença do querido Urbano, que também já foi morador quase que contínuo do município de Itapajé, na gestão do Ciro Braga. Dizer que é uma satisfação você estar aqui. Segundo, falei foi o Urbano, ó. O segundo, e mandar o meu abraço fraterno ao nosso ex-prefeito Ciro, dizer que, como eu já havia estudado, como foi repassado e totalmente dentro dos trâmites dessa casa, pelo presidente dessa casa, nos repassou via remota todo esse processo de defesa do Ciro, e queria dizer que são meras atecnias e, aliás, pequenas atecnias, e que é o que faz que essa casa, em sendo justo com aquele jovem homem público que é o Ciro Braga, eu com certeza irei votar desfavorável ao parecer do Tribunal de Contas. Então, era só para fazer esse registro e desejar as boas-vindas ao segundo e desejar sorte aí na sua caminhada. Em votação, parecer prévio número 124/2020, referente ao processo 12.580/2018, disto 1, o qual trata da prestação de contas de governo do município de Itapajé, exercício de 2015,
parecer ministerial pela desaprovação das contas. Decisão do Pleno pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas. Recomendações o exercício de 2015 de responsabilidade do ex-prefeito Ciro Mesquita da Silva Braga. Eu pedi ao senhor secretário para fazer a leitura do parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer. Cumprindo o disposto do artigo 31, inciso 1º da Constituição Federal, foi encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará e esta Casa Legislativa parecer prévio número 124/2020, emitido no processo número 12580/2018, disto 1, no qual foram apreciadas as contas do governo do senhor Ciro Mesquita da Silva Braga, referente ao exercício financeiro de 2015. Apreciando aspectos da política administrativa adotada pelo prefeito no exercício de 2015, o Tribunal de Contas do Estado, TSE, emitiu parecer prévio pela irregularidade das contas do governo, em síntese, pelo conjunto de falhas e inconsistências detectadas na abertura dos créditos adicionais e a aplicação de 24,07% em manutenção e desenvolvimento do ensino, do total das receitas provenientes de impostos e transferências em descumprimento ao artigo 212 da Constituição Federal. Cabe destacar que, em observância as garantias estabelecidas no artigo 5º inciso LV da Constituição Federal, o ex-prefeito apresentou defesa tempestivamente. Em síntese, foi alegado pelo ex-gestor o cumprimento do artigo 167 da CF e artigo 43, inciso 1º, 3º da Lei Federal 4.320, que tratou do limite legal para abertura de créditos adicionais, concernente à aplicação de no mínimo de 25% na educação. Foi devidamente aplicado, cumprido o artigo 212 da Constituição Federal, conforme demonstrado devidamente em sua defesa. Resolve, depois de analisar o parecer prévio número 124/2020 do Tribunal de Contas do Estado e a defesa do ex-prefeito, esta comissão vota em discordância com o supracitado parecer prévio, votando pela aprovação das contas do governo, bem como decidimos que o parecer prévio número 124/2020 está apto a ser votado pelo plenário desta Casa Legislativa. Tapajé, 27 de abril de 2022. Presidente, Francisca das Chagas Rodrigues de Freitas. O membro, Francisco Haroldo Fonseca Mota. E o outro membro, Itamar Neutel Baixo de João Monteiro. Falta o Neutel assinar. Em votação, o parecer prévio número 124/2020, referente ao processo número 2580/2018, disto 1, o qual trata da prestação de conta de governo do município de Itapajé, exercício de 2015, parecer ministerial pela desaprovação das contas, decisão do Pleno pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas. Conselheiro Valdomiro Távora, presidente. Conselheiro Alexandre Figueiredo, relator. Júlio César Rola Saraiva, procurador-geral do Ministério Público Especial, junto ao TCE Ceará. Vou iniciar a votação. Votação iniciada.
Posso encerrar a votação, senhores? Parecer prévio número 124/2020, desaprovado, com 12 votos desfavoráveis e 2 abstenções. Se absteve vereador Douglas Mota, vereador Neltel Monteiro, votaram desfavorável, vereador Bruno Francisco, Edemir Magalhães, Fabrício Liro, Glaucio Araújo, Hernando Mesquita, Raimundo Renato, José Deusimar, Aldo Mota, Quinha, Francisco das Chagas Quinha, Abelardo do Barateiro, Nonato Telvino e Francisco Cruz.